Aviso aos tiranos: tirem sua tirania do caminho, pois a democracia vai passar. E enquanto os cães ladram, a caravana passa muito. Boa noite, sejam todas, todos e todas bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Papo Juriscast, o seu podcast jurídico diferente. Hoje estamos ao vivo também pelo Instagram. Um beijo para a galera do Instagram. Eu sou o Erickson Moraes e estou ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. E hoje trataremos de um tema muito caro, muito importante, a história da humanidade, a história do Brasil e, sobretudo, a história recentíssima do Brasil. Vamos tratar de democracia, vamos tratar de urna eletrônica e vamos tratar dessa fissura que o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair de Messias, não tem nada, Bolsonaro, tem pela urna eletrônica que o elegeu, inclusive. E como esse ataque às urnas eletrônicas representa também um ataque à democracia. Então, iniciados os trabalhos, instalem-se os debates, vamos nos digladiar aqui em nome da democracia, meus queridos amigos. é possível ter liberdade fora da democracia? Gente, eu acho que ele é um fetichista. E agora tem um novo fetiche. Agora é a urna, é um objeto de fetiche. Golden Shower, como é? By Precious. Tinha o Golden Shower, né? Gente, é uma loucura isso, porque é mais do que negacionismo, né? É uma coisa bem Idade Média mesmo, sabe? É pautar sempre o absurdo dos absurdos. Eu não canso de me chocar, não. Não canso de me chocar. É possível que isso seja uma estratégia, né? Já tem algum tempo que ele vem fazendo, desde da eleição anterior para presidente, e me parece muito parecida com a estratégia do Trump. Eu não vejo muita diferença, né? Que é justamente deslegitimar para o momento em que ele precisar ele ter uma carta na manga e dizer, viu, eu avisei. Exato. Eu avisei. Ele já começa a construir a narrativa desde a eleição em 2018, né? Em que ele afirma que se eu não vencer essa eleição, foi porque houve fraude, porque haverá fraude, né? E se não me falha a memória, ele chegou a dizer, inclusive, que houve indícios de fraude, tanto é que se não tivesse havido fraude, ele teria sido eleito no primeiro turno. Guilherme Boulos, que será agora candidato a governador do estado de São Paulo, não é isso? Ele falou, poxa, se você acredita nisso, então, Jair, devolve seu cargo, né? Porque ele é ilegítimo, então. Vamos apurar então desde o início e agora fazer um escarcéu. Já em período eleitoral, né? Depois de ter cantado a pedra lá atrás e não ter feito valer a sua palavra, fica muito difícil. Inclusive o ministro presidente do TRE, Edson Fachin atualmente, né? A posteriori, durante as eleições, será Alexandre de Moraes. Então o ataque a esses ministros está sendo evidente, ao meu ver. Edson Fachin agora deu prazo de 5 dias para esse presidente esclarecer as suas falas, mostrar quais são as provas que ele tem sobre o questionamento às urnas eletrônicas. Vamos falar das urnas eletrônicas, porque a gente já tem o quê? 26 anos de urna? 26 anos de urna eletrônica, não são 26 dias. É importante ressaltar, inclusive, que na eleição de 2014, o deslocado Aécio Neves também alegou uma suposta fraude. Ele requereu perante o TSE a auditoria das urnas eletrônicas. E aqui é um fato importante para o tio do WhatsApp, que anda dizendo aí que a urna eletrônica não é auditável. Houve uma auditoria, foi realizada uma auditoria nas urnas eletrônicas na eleição de 2014. A auditoria apontou a segurança da urna eletrônica, a regularidade do processo eleitoral. E Aécio Neves e sua trupe se deram por satisfeitos. Foram eles que questionaram na época, né? Então, assim, foi uma auditoria feita, inclusive, com a presença dos dois candidatos à época, que era Dilma Rousseff e Aécio Neves, e os dois se deram por satisfeitos. Exato. E qualquer cidadão pode acompanhar, outras instituições também acompanham, né? E tem toda uma tecnologia também de ponta que assegura, né? E garante que o procedimento é totalmente seguro. Você estava falando assim, me lembra muito Trump, parece que é uma estratégia. Eu concordo com você. Eu acho que Bolsonaro já deixou bem claro que o governo dele é pautado pelos ataques às instituições democráticas. Então, ele, na verdade, está se valendo. Eu estou brincando que é um fetiche, mas, na verdade, é uma estratégia, mais uma vez, dizer
eu estou pronto para subverter a ordem democrática e eu quero atacar tudo aquilo que de alguma forma represente uma ameaça, que eu não sou um democrata, né? Eu sou um ditador. Então ele atacar um instrumento legítimo de votação do país seguro e garantidamente seguro, claro, naturalmente é uma estratégia de depois ele questionar, como você colocou, né, Vini? Porque está evidente que ele vai ser derrotado. Então o que ele quer é criar um subterfúgio para melar a eleição mesmo, a gente sabe disso. Ele É o tá sofrimento. mal. O índice de rejeição dele, o Guga Chakra estava falando, que ele nunca erra assim quando ele fica evidente posições como a do Bolsonaro nessa eleição, que foi parecida com a na França, né, do Macron. Então o índice de rejeição de Bolsonaro está tão alto que é evidente que ele vai perder a eleição. Então ele já sabe disso, ele está indo para o tudo ou nada. E, volto a dizer, ele ataca as instituições democráticas e a gente tem vários episódios em que ele já deixou isso claro, inclusive quando ele fala abertamente, sem também as instituições democráticas terem respondido à altura da forma como deveria ter feito, quando ele fala, por exemplo, abertamente, ir para uma multidão de fuzilar a petralhada. E eu volto a dizer, não é um representante lá, um apoiador do presidente, é o próprio presidente, né? Com a arma na mão, fala em fuzilar a petralhada. Acabar com o ativismo. Ponto final no ativismo, a questão da graça, né? Ao Daniel Silveira. Daniel Silveira era um dos grandes questionadores, né? Ele difundiu muita fake news e foi por isso que ele foi preso, não é isso? Isso, exatamente. Foi condenado, né? Eu acho que ele ainda não foi preso. Ele chegou a ser preso, né? Mas a afronta, inclusive, porque foi logo em seguida, né? No dia seguinte, antes de ser julgado, antes de cumprir todos os requisitos. E tudo isso demonstra que os arroubos autoritários do então presidente são avolumados, né? Ele tem essa linha bem ditatorial, ele é uma viúva da ditadura militar, age como tal, é uma viúva, é pensionista da ditadura militar, ainda hoje ele colhe frutos da ditadura militar com todo o seu discurso, com toda a sua forma de agir, desde as milícias que compõem no Rio de Janeiro até a sua atuação pífia, ínfima e vagabunda na Câmara dos Deputados por quase 3 décadas sem produzir nada, absolutamente nada, e agora trabalhando o quê? 4 horas por semana ou 4 horas por dia na presidência da República e mais atrapalhando o desenvolvimento de um país do que contribuindo para qualquer outra coisa. E todos os mandatos dele, né, através de voto eletrônico, ele não questionou a própria eleição dele. Inclusive agora, né, para se oficializar candidato novamente a presidente da República, lá no âmbito interno do partido dele, me parece que a eleição, inclusive, que o indicou como candidato foi feita através de voto eletrônico. Né? Olha a contradição. Então, o jogo da conveniência, típico do populismo, inclusive, né? Quer falar em verdades e se promover em cima disso como salvador, né? A pessoa que vai resolver todos os problemas do mundo que a própria pessoa cria. Tanto eu estou dizendo isso porque o que ele fala, ele não prova. E isso é grave. E está todo mundo falando, né? Inclusive, eu abri falando que foi dado um prazo de 5 dias para ele se manifestar, mas a gente sabe, pelo caminhar da carruagem, nunca se tomou uma providência efetiva diante de tudo que o presidente vem falando. Ele já deveria ter sido julgado por responsabilidade por diversos outros crimes, inclusive agora no âmbito eleitoral, acho que tem aí uns 5 ou 6 que a gente pode elencar, mas não se toma uma providência. Enquanto que no caso da Dilma, sem crime de responsabilidade, foi a jato. Então é surreal o que está acontecendo, a gente vê o jogo econômico além do jogo político, né? O jogo econômico, o jogo das elites, todos os interesses aí de cá. Todo mundo muito incomodado, porque o problema que ninguém sabia é que ele não é uma marionete. Bolsonaro não é uma marionete, Bolsonaro é o Chuck. E o Chuck, ele ataca todo mundo, ele não tem amigo não. Eu acreditava que ele fosse uma marionete. Na época que ele não tinha tanta repercussão, na época que eu assistia o CQC, eu jurava que ele era a marionete. Era Marco Feliciano no topo, descia pro... esqueci agora o nome do outro. Juro que tinham 3. Feliciano. E qual era o nome do outro? Tinha um outro. Deocleciano. Não, tinha um outro que era pastor também. Pra mim era assim, uma escadinha, né? E o Bolsonaro tava lá embaixo. Tava assim, meio que o bobo da corte, porque era o cara brincalhão. E foi nisso aí que ele ganhou, né? Sendo o cara brincalhão, palhaço da turma. Eu ainda tenho a plena convicção de que ele é uma marionete. Aí vamos lá. Desde 1996. Eu me lembro que em 96, eu lembro, era criança, diga-se de passagem, moleque. Em 1996 tivemos eleições municipais. Eu lembro que morava em Feira de Santana e foi eleito em Feira de Santana
Zé Falcão, finado, que Deus ou o diabo tenha, não sei, PP, Partido da Propina, Partido Progressista, melhor dizendo. Eu lembro que foi 11 que manhã me levou para a cabine de votação e eu apertei lá o 11. Manhã votou em Zé Falcão, ela deve se lembrar disso. 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. Já foram 7 eleições municipais. Aí vem 98, eleição presidencial, eleições em nível nacional, eleição presidencial, eleição para o Senado, Câmara de Deputados, governadores, deputados estaduais, deputados distritais. Nós tivemos em 98, 2002, que sagrou Luiz Inácio vencedor, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora. Então foram 6 eleições presidenciais. Em nenhuma delas houve qualquer indício de fraude. Qualquer indício de fraude. Então nós já tivemos 6 mais 7, 13 eleições utilizando a urna eletrônica, que é um aparelho, é um hardware sem acesso à internet, inclusive, por isso não é hackeável. Não é possível, salvo o melhor juízo, hackear a urna eletrônica, porque ela não tem acesso à internet. É um processo amplamente transparente de como ocorre a votação, de como ocorre o escrutínio, né? Os escrutinadores vão lá, pegam a zerésima, aquele negócio todo, não me lembro muito bem como é. Então, você não tem como marcar, você não tem como marcar. Porque, poxa, a gente saiu da urna justamente por causa do coronelismo, Exato. da falta de segurança do voto. Você tinha diversos instrumentos de identificar em quem você votava, ai de quem não votasse. E ai de quem não votasse. E as corrupções, as fraudes ocorrem ainda nos dias de hoje, inclusive no país que tem o país de maior economia do mundo. Todo mundo fala assim, mas nos Estados Unidos não tem. Temos várias pontuações, né? Lá já tem lugares que já fazem o uso da urna eletrônica. Há 3 estados. Isso. É uma tendência mundial, mas assim, acima de tudo, o processo lá é ainda tão caótico, que se demora, às vezes, diversos dias, quando não semanas. E se identifica, sim, diversas situações de corrupção, de fraude, ainda nos dias de hoje, justamente por conta dessa corrupção que acontece, dos malabarismos aí fraudulentos, por conta do voto, a gente sabe, né, impresso, do voto em papel ainda, em cédula. Então ele quer realmente retornar, né, àquele modelo que a gente tinha do coronelismo, né, secular aqui, que a gente sabe o que é que ele representa. O voto de cabresto, né, vem exatamente por conta dessa possibilidade de qualquer pessoa sindicar o seu voto. E outra coisa, o voto, na verdade, o escrutínio, o ato de votar é secreto. Então, como é que eu vou garantir justamente o sigilo se a pessoa já pode, justamente porque o coronel, toma aqui uma cédulazinha, você já leva a cédula assinada, né, já com o voto que você vai dar. Teve essa proposta aí de fazer um voto por escrito, paralelo ao voto da urna eletrônica. Eu acho isso um absurdo, ainda mais no Brasil, que o brasileiro às vezes não leva a sério a eleição. Na época do voto em papel, não sei se vocês se lembram, mas brasileiro para votar nulo fazia desenho, né, fazia manifesto, escrevia, rasgava, fazia um monte de coisa. Rasgar acho que não pode, mas picotava nas pontas, fazia desenho, enfim. Era aquela coisa assim, brasileiro às vezes não leva a sério. Aí, vamos lá, eu, só para poder melar o processo eleitoral, voto em um dos candidatos por escrito e na urna voto no outro. Pelo amor de Deus, na hora da contagem é óbvio que não vai bater. Não tem como fazer voto paralelo. Não tem como. E a gente falou de auditoria, né, que já teve auditoria em 2014 na urna eletrônica, mas todo dia de eleição o TRE sorteia algumas urnas para poderem ser retiradas no mesmo dia, na hora. Elas já estão lá no local de votação, elas são retiradas para poder fazer uma auditoria na hora, que inclusive televisionada. Vocês vão para o site do TRE, vocês podem acompanhar. Eles fazem a checagem no dia da eleição daquelas urnas ali para poder mostrar que não houve, né? Inclusive o sorteio é feito de forma pública. Então, enfim, já 46 outros países, além do Brasil, adotam a urna eletrônica. E não dizem que é apenas Brasil, Cuba e Venezuela? E não é Cuba nem Venezuela. Exatamente. É Noruega, é Portugal, é Suíça. São países subdesenvolvidos, né? Como dizem, não? Eu acho que não. Não, né? São ditaduras? Eu acho. De esquerda. Não. São ditaduras de esquerda, não são? Por isso que usam urna eletrônica.
Olha, na Austrália pode ser a ditadura do canguru. Fora isso, não tem nenhuma ditadura pela frente. Então, Austrália, Portugal, Suíça, Canadá também Canadá, usa, né? Noruega. E alguns estados dos Estados Unidos, como a gente falou. Então, assim, a tendência é, a população mundial aumentou. Gente, se a gente ficar parado no voto por escrito, vai dar muita confusão. A situação fica muito mais complexa. E se a gente for observar, por exemplo, a urna eletrônica, ela não tem Bluetooth, ela não tem Wi-Fi, ela não é ligada à internet, ela é esquema de software. E é feito assim, naquela hora ali, eles fecham a urna, lacram a urna e imprimem o resumo final de votação. É muito mais rápido, é muito mais direto e só quem tem a chave mestra consegue fechar a urna, lacrar a urna. Então são coisas muito peculiares, né? O processo eleitoral no Brasil é inclusive aplaudido pelo embaixador dos Estados Unidos, depois daquela reunião muito louca com os embaixadores. Semana passada. Que teve, né, recentemente, que Bolsonaro, inclusive, dizem que não foi aplaudida, não sei se isso foi fake, ou abaixaram realmente o volume, mas a galera que estava ali representada, os embaixadores... Deve ter ficado chocados. Ficaram assim. Inclusive, depois dessa reunião, o embaixador dos Estados Unidos fez questão de falar que os Estados Unidos têm interesse em saber, em acompanhar esse processo eleitoral, porque acreditam na viabilidade das urnas eletrônicas. Então, é só para poder passar uma régua, né? Porque ficou muito feio. É mais um episódio assim, de vexame nacional ou de vexame internacional que o Brasil dá por conta de Sua Excelência o Presidente da República, né? Que ele ataca o sistema que o elegeu. É algo assim absurdo, é algo que a gente pensa assim, é alienígena, é uma coisa totalmente fora de qualquer razoabilidade, de um mínimo de bom senso. Eu ataco aquilo que me elegeu, inclusive na eleição em que eu fiquei eleito. Porque eu digo que teria sido eleito no primeiro turno se não tivesse havido fraude. Então, claro. Só seria para beneficiar ele, né? Então. É uma coisa, sem querer atacar as pessoas que padecem dessa patologia, mas é algo esquizofrênico. E ele pode estar querendo criar um problema sério, porque até do ponto de vista logístico a gente não teria mais tempo, me parece, de organizar nada impresso. Né? Então ele sabe que isso não vai acontecer, ele só está se sentindo ameaçado e aí ele está fazendo uso desse joguete. Gente, o maior problema do voto, as grandes fraudes, ela acontece no momento de encerramento das votações e apuração dos votos. A gente consegue fazer isso aqui em horas no Brasil, de forma segura, né? Totalmente informatizada. Então, eu volto a dizer, se a gente tivesse o retrocesso durante dias, podendo correr o risco de chegar até semanas, o tempo todo identificando as fraudes que certamente iriam ocorrer, o que é que ia acontecer? Uma justificativa para anular as eleições e ele se perpetuar no poder. Golpe eleitoral. Golpe eleitoral. E a contagem de votos, é importante que se diga, que ocorre de forma eletrônica, porque eletrônico é o voto. A contagem também ocorre de forma eletrônica, acontece sob a supervisão dos delegados dos partidos políticos. Então, o delegado do PT, o delegado do PSL, o delegado do PL, o delegado do partido da Cabrochinha, do PSTU, do PCO, seja quem for quem estiver concorrendo, tem o direito de ter um delegado seu ali no momento da apuração dos votos. Então, não é uma coisa que simplesmente vão para uma sala secreta, né, desembargadores no âmbito do TRE, ou juízes no âmbito do TRE, ou ministro no âmbito do TSE, chegam ali, não, a partir de agora está eleito fulano e tal. Não, é algo realmente muito transparente. Inclusive o eleitor que quiser ficar até o final, para poder acompanhar o encerramento, né, e o saldo da urna eletrônica, pode. Então são coisas assim que... assim, eu acho que a urna eletrônica é uma das invenções do Brasil que a gente precisa ter orgulho, parar, botar a mão na cabeça e falar assim, gente, o que é que está acontecendo? Por que estão levantando tantos questionamentos, ainda mais agora? Eu concordo, Bel. E acho, como eu disse, né, se a tendência, Bolsonaro inclusive está dizendo que é uma coisa ruim, eu, por si só eu já tendo a dizer que é uma coisa ótima, né? Porque um cara que carrega essa quantidade aí de morte nas costas com o que ele fez durante a pandemia, negando o direito de vacina às pessoas, gente, eu realmente... sem nem o que dizer. Mas é isso, né? Vamos fazer, um podcast jurídico, a gente tá aqui fazendo nosso trabalho, pequenininho, né? Canal pequeno, mas que bom que a gente tá junto aí nesse movimento de somar o coro daqueles que dizem assim, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não.
Pelo amor dos homens, o processo eleitoral é definido no âmbito dos poderes instituídos no nosso país, né? Vamos ser democráticos nesse momento, respeitando os ateus, os indígenas, os Com certeza. ubandistas, candomblecistas, Hare Krishnas, quem não tem religião, né? Mas de verdade, que a gente some forças aí dizendo assim, a gente não vai ter retrocesso nesse país. O processo democrático foi construído através de sangue, suor, com muita insistência, muito envolvimento, muita mobilização popular. Senão a gente viveria o regime ditatorial até hoje. E a gente batalhou para que isso acontecesse. Como o Bel disse, é uma invenção brasileira que a gente tem que se orgulhar e a gente não vai admitir retrocesso nesse momento. A gente não quer Bolsonaro mais no poder. Com certeza. Em informação final, a OAB colocou um grupo de prerrogativas no TRE para apoio das garantias de que a democracia vai se fazer presente nesse processo eleitoral, justamente por conta desses ataques. Que bom, porque em outros momentos históricos a OAB apoiou movimentos golpistas. Então, que bom que isso não se repete. Por pior que seja, a democracia ainda é o melhor sistema que existe. Com seus defeitos, com suas dificuldades, mas é melhor do que um regime ditatorial. É doidelícia. É doidelícia. E eu gostaria apenas de fazer um apelo, vou deixar uma sugestão para quem não confia na urna eletrônica, para quem quer voto de papel. Em 2022, pelo tempo, infelizmente não vai dar para implementar o sistema manual de votação papel. Então você que não confia na urna eletrônica, não vá votar em 2 de outubro. Deixe para quem confia na urna eletrônica ir depositar o seu voto. Então, não confia na urna, dia 2 de outubro, não perca seu tempo indo votar. A multa é pequena, R$ 3,50, depois você vai pagar eletronicamente mesmo, não tem dor de cabeça. Não vá votar pura e simplesmente. É verdade. No entanto, curte esse vídeo, compartilha, deixa seu comentário, segue a gente no Instagram, no Spotify também tem podcast e é isso. Ativa o sininho aqui no YouTube, nos siga no Instagram, @PapoJurisCast. Estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram, no Facebook, no Metaverso. Estamos no mundo, estamos na vida e talvez até nas urnas eletrônicas. Algum dia. Será? Quem sabe? Você que nos acompanhou até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Este foi mais um episódio do Papo Juris, o seu podcast jurídico diferente. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.